Tenho certeza, meus irmãos, eu vou repetir o que eu disse lá no comecinho. Se não nessa existência, possivelmente nas existências pretéritas, de alguma forma, em algum momento da existência de vocês, enquanto criaturas de Deus, vocês foram já atingidos pela mensagem do Cristo. A vida de vocês não é a mesma, a vida de vocês não se permite ser a mesma. Se você analisar friamente, se você fizer um pouquinho de autorreflexão, você vai perceber claramente que algo está diferente na sua vida. Que você não é aquele espírito, não é aquele espírito das primeiras consciências dessa vida. Algo já mudou. Você foi alcançado, assim como Paulo enche a boca para dizer que foi conquistado pelo Cristo, nós também fomos conquistados por esse Cristo. Talvez a gente ainda não sabe a amplitude dessa conquista, mas nós vamos descobrir. Devagarzinho, nós vamos descobrir. Consciente de não a ter conquistado, só procuro isso. Esqueço do passado e atiro-me do que me resta pela frente. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Persigo o alvo, já está entrando no nosso tema, né, de prosseguir decididamente. Esse alvo, nós, mais aperfeiçoados ou não, ponhamos nisso nosso afeto. E se tendes outro sentir, sobre isso Deus vos há de esclarecer. Contudo, isso aqui é importante, seja qual for o grau que chegamos, seja qual for o momento que estamos, o importante é prosseguir decididamente. Essas são as palavras de Paulo. Prescindiu o passado, as coisas velhas ficaram para trás. E a partir de então, o importante é prosseguir decididamente. E aí tem uma sintonia muito grande com o homem de bem lá da nossa doutrina, que não é perfeito, mas o importante é que ele se esforce, que ele se dedique e que ele queira. Paulo é exatamente igual a nós. Paulo vivia, naquele momento, a situação que nós vivemos agora. Não importa nada o grau que estamos de perfeição. O que importa, a grande riqueza, é que nós precisamos prosseguir decididamente. Nós precisamos prosseguir decididamente à procura desse reino, porque nós fomos criados para isso. Nós nascemos para isso. Nós só vamos ter plena felicidade, nós só vamos ser criaturas plenas a partir do momento que esse reino de Deus, que essa mensagem seja plena em nós. E a maneira que a doutrina espírita nos ensina a viver essa plenitude, a buscar essa plenitude, é imitando o Mestre Jesus Cristo. E a gente sempre fala daquela forma muito pedagógica de Deus, né? Que Deus poderia ter mandado sua mensagem, ter dito se vire, mas não, Deus manda Jesus. Deus envia o governador espiritual, Deus envia o nosso mestre, e Jesus gabarita o que é ser humano, Jesus gabarita o que era a vivência de Deus, Jesus gabarita tudo que Paulo buscava e diz, olha aí, Caminha, você tem que ser assim. Olha aí, Mahatma, você tem que ser assim. Olha aí, Diamantina, você tem que ser assim. Olha aí, Kalinda, você tem que ser assim. Igual a esse Cristo. E é isso que nós espíritas somos convidados a prosseguir decididamente. Decididamente perseguir ser igual ao Cristo Jesus. Esse é o convite. Foi isso que Paulo fez, é isso que Paulo faz, e é isso que esses grandes luminares do Evangelho, do Espiritismo, da nossa doutrina também, Chico Xavier, né, Caibachuta, tantos perseguiram. Essa imitação do Cristo, essa plenitude da humanidade, essa plenitude de ser humano. Cristo, né, nos ensinou a ser verdadeiramente humanos plenos. A plenitude da humanidade, ela é a ressonância da plenitude das virtudes do reino de Deus em cada um de nós. Então é aí isso que nós somos convidados.
Mas esse Cristo que Paulo e que Francisco e que Chico e que tantos outros seguem, a doutrina espírita nos coloca claramente. Nós somos espíritas. Nós queremos viver o evangelho redivivo, o evangelho lá das primeiras comunidades. Então, a doutrina nos ensina claramente quem é o Cristo de Deus, o que é o Cristo de Deus. E nós precisamos tirar de nossas mentes esses conceitos distorcidos sobre o Cristo, desmistificar o Cristo, entender que o Cristo é um espírito igual a nós, só que numa amplitude de perfeição muito maior, muito mais antigo que nós, que o Cristo não é Deus, que o Cristo viveu a mensagem divina em sua plenitude. Né? Esse é o Cristo que a doutrina espírita nos ensina. A expressão maior do amor de Deus. Esse é o Jesus que a gente precisa, a gente quer seguir. Foi esse Jesus que Paulo e que todos os que eu já citei aqui repetidamente sempre seguiram. E tenho certeza que todos nós já seguimos. A mais pura expressão da Jesus gabaritou as virtudes do evangelho. Jesus exemplificou de forma plena as virtudes de Deus. Jesus tornou materializou aos nossos olhos a vivência, a plenitude, a existência da mensagem divina. E muitos se dedicaram, e nós nos dedicamos, e nós somos convidados como espíritas a nos dedicar